Diretor, primeiro a avaliação de você sobre o momento agora. O forte da chuva foi pela manhã. Qual a situação na cidade na avaliação do DEMAI e quais são os pontos ainda mais críticos? Tá bem. Boa tarde a todos aí. Bem oportuno a gente poder esclarecer o que está acontecendo e dar um pouco de tranquilidade para as pessoas, tá? Primeiro, eu gosto, assim, já de manhã eu falei para um colega de vocês aí, essas pessoas não misturar esses alagamentos aqui com o evento de maio que não tem nada a ver. Claro. Com uma inundação de transbordamento do Guaíba, do Jacuí, e do Gravataí, outros rios, não é nada a ver com isso, tá? Mas agora temos um evento de chuva acima da média, tá? Desde ontem, final da tarde, esta noite para agora. A sala de situação do governo do estado ainda projeta alguma intensidade forte nas próximas horas de chuva, tá? E aí nós temos duas questões, tá? Primeiro que nós temos um sistema de macrodrenagem da cidade insuficiente. Isso é uma coisa que a gente fala há bastante tempo e várias vezes, tá? Que carece de grandes obras de infraestrutura de expansão de capacidade, tá? Então, muitos dos acúmulos que acontecem, represamento nas ruas, tem a ver com isso, tá? O sistema não é suficiente. Não é suficiente. Tá? Para esse tipo de chuva desse tamanho, não é. Existe uma chuva de projeto, tá? Que é a qual a gente planeja os equipamentos que vão ser os equipamentos novos, entende? Assim, são os projetos que a gente desenvolve aqui, mas que dependem de grandes obras de infraestrutura, tá? Então, não tem como prometer ou garantir que nunca vai ter acúmulo nas ruas durante algum tempo, porque o sistema não suporta uma determinada intensidade como essa que aconteceu. Mesmo com toda a rede limpa? Mesmo estando toda a rede desobstruída, as casas de bomba de prontidão, no máximo da sua condição, porque o sistema é insuficiente, tá? Esse sistema foi planejado numa época que a cidade tinha um nível de impermeabilização muito menor do que tem hoje, tá? Então, hoje já consta no plano de saneamento da prefeitura há muito tempo uma necessidade de expansão de capacidade geral na cidade, em todos os bairros, tá? Então, isso é um ponto número 1, tá? Certo. Ponto número 2... Fica à vontade. A gente não... a gente reconhece, a gente não afasta que a operação pode ter problemas pontuais de obstrução, necessidade de desobstrução, necessidade de conserto, acionamento da casa de bomba não ter acontecido de modo tão instantâneo ou pleno como ela poderia ter, alguma delas, né? Não todas, porque todas estão operativas, todas foram restabelecidas depois da inundação, né? Para recuperar com vocês, assim, depois da inundação, nós tivemos uma perda grande de equipamentos e houve uma aquisição grande de novos equipamentos e recuperação de equipamentos, recalchutagem de motores, rebobinamento de motores para voltar elas à condição que elas tinham antes da inundação, tá? E tudo isso foi desenvolvido desde final de junho para cá, tá? E isso tanto é comprovado que agora elas estão todas funcionando e os acúmulos maiores, assim, que aconteceram de manhã no momento de pico já se diminuíram bastante. Diretor, que a nossa rede de infraestrutura não dá conta de tudo, o senhor tem razão, a gente percebe isso há anos, né? Sim, Porto Alegre alaga com alguma frequência, é verdade, teria que se fazer obras maiores para vencer de maneira mais eficiente toda essa água que se acumula e que precisa escoar. Mas o que a gente está vendo, a impressão que dá é que mesmo com volumes não tão grandes de chuva, hoje teve um volume grande, é verdade, mas, por exemplo, na semana passada, com 32 milímetros de chuva em um dia, ali no dia 20, havia na zona norte de Porto Alegre bocas de lobo vertendo água. A impressão de que fica claro é de que essas redes estão entupidas. Esse é meu ponto. Se de fato 30 milímetros em um dia todo é um volume significativo, mas não é muito. O senhor acha que o alagamento está sendo maior agora do que era antes da enchente, justamente porque pode ter lixo ainda nas redes subterrâneas e por isso não está se conseguindo escoar a água como antes escoava? Entendi a pergunta. Olha só, Paulo Germano, depois da inundação, tá, a gente intensificou muito o trabalho de desobstrução, limpeza e restabelecimento das redes, tá? Das canalizações, para falar assim de forma mais clara, tá? No pico da inundação, a gente imaginava
que haveria muita rede com entupimento severo, assim. E quando as águas baixaram e a gente conseguiu tirar da cidade, tivemos até uma surpresa positiva de que não havia tanto entupimento quanto se imaginava. Mesmo assim, tá? A gente ainda tem, desde meados de junho para cá, nós temos equipamentos de grande porte fazendo super sugadores, a gente denominou, né? A gente fazendo succionamento e desobstrução de rede, e temos mais caminhões de hidrojato e tal atuando na cidade, tá? E a gente tem feito varreduras, assim, em regiões das mais críticas, tipo o Sarandi, o Maitá, tá? Para garantir o funcionamento, o escoamento, a condução das águas, tá? Então, assim, eu não entendo que está acontecendo um alagamento pior do que antes da inundação. Não entendo. Eu entendo que a infraestrutura é a mesma, ela está com bastante desobstrução, assim, em vários pontos, tá? E não afasto que problemas pontuais pode ter, alagamentos em algum cruzamento, em alguma quadra, algum problema pontual de obstrução, de canalização quebrada, isso pode acontecer, né? Mas não acho que isso que está acontecendo agora é pior do que acontecia antes. Eu acho que é da mesma monta, tá? Desculpa insistir na pergunta do PG, mas pode ter sido ignorância ou alguma desatenção minha. O senhor está nos dizendo que não é problema de rede sobrecarregada com dejetos, com lixo, como disse o Stout. Terra. Não é por causa disso. Não é. Pode, assim, Kelly, pode ser em algum ponto isolado, tá? Mas não de forma generalizada. A gente aqui, o pessoal está me informando aqui, depois da inundação, nós tivemos 270 quilômetros lineares de canalização desobstruída, tá? Só para ter um número. De quanto? A gente vê 270 quilômetros. De um total de? Não, o total da cidade é mais de 2.000, tá? Mas a gente está atacando nas áreas críticas. Sim. Né? As áreas críticas, o pessoal aqui me disse que está estimado em torno de 500, tá? 270 então, de 500, entendi. Mas então, até deixou em cima desse dado, o senhor fala que de mais de 2.000 quilômetros que tem de rede na cidade, 500 vocês aí, pela parte técnica, consideraram mais críticos e 270 foram limpos. Mas ainda faltam aí, para a gente fechar a conta, 230, né? 230. E esses 230 que não teriam relação com o que a gente está vendo hoje? Olha só, os 270 é o trabalho de varredura intenso, assim, que a gente está fazendo com super sugadores, tá? Os outros 230 não quer dizer que eles estão lá aguardando a gente chegar, tá? Eles também têm trabalho em paralelo com os hidrojatos menores, tá? Então, assim, os 270 que a gente quis ressaltar é um trabalho adicional do normal, fora do convencional, para intensificar a desobstrução, tá? Então, assim, eu repito assim, que eu falei para a Kelly, não é o entupimento que está causando esses alagamentos, tá? Excesso de lixo ou de resíduos, coisas assim. Pode ser em zonas pontuais, em trechos pontuais, mas não de forma generalizada.